Ainda não, eu comando, pessoal. Tá. Podemos, presidente. Bom dia a todos. Havendo quórum presente, Sua Excelência, o representante do Ministério Público declara aberta a presente sessão, ao tempo em que também declara aprovada a ata da sessão anterior, caso não haja manifestação contrária. Cumprimento a Corte, na pessoa da decana, da desembargadora Evangelista, estendendo os cumprimentos aos eminentes do desembargador Valdir Nogueira, Denise Bonfim, a desembargador Júnior Alberto, o Carlos Mais e os advogados que se encontram na plataforma. Cumprimento também o servidor na pessoa da doutora Caiana. E eu já chamo ao julgamento, então, já anunciado pela doutora Caiana, o item terceiro da pauta, cuja composição será da desembargadora. A composição será feita pelo desembargador Júnior Alberto, pela desembargadora Denise e por mim. Eu chamo, portanto, a julgamento. Não tem sustentação, não é isso, Caiana? A sustentação nesse processo? O advogado se inscreveu, mas não entrou na sala. Fui notificado, para saber. Eu chamo a efeito o agravo de instrumento número 1001-755-9/2021, da relatoria de desembargador Júnior Alberto, cujo agravante é Osés Alves Medeiros, e o agravado é Paulo Dias Lopes. Não há sustentação. Eu concedo a palavra à Sua Excelência, o eminente relator, desembargador Júnior Alberto. Presidente, aqui eu estou com um problema na minha câmera e tem que estar reiniciando constantemente. Qual que é o item, por favor? Item terceiro. Vossa Excelência lançou voto e eu indago da desembargadora Denise. O seu voto já foi lançado, desembargador Júnior, dando provimento ao agravo de instrumento. Eu ouço a eminente desembargadora Denise Bonfim. Desembargador presidente, eu saúdo Vossa Excelência, saúdo a desembargadora Eva, o desembargador Júnior, o desembargador Laudivon, o nosso procurador Carlos Maia, os advogados presentes. Desembargador presidente, não seria caso de passar a palavra ao Ministério Público? Não tem. Tem interesse de menor? Tem, sim. Tem manifestação do Ministério Público. Desculpa, então. Doutor Carlos Maia, por gentileza, com a palavra de Vossa Excelência. Desculpe, senhor doutor. Não ceder aqui essa particularidade. Pois não, Excelência. Perdão. Muito obrigado. Gostaria de apresentar meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente desta Câmara Civil, ao desembargador Júnior Alberto, a desembargadora Denise, a desembargadora Eva, a doutora Fabrícia, o doutor Oppenheimer e também a nossa diretora judiciária, a doutora Márcia. Excelência, o parecer constante nos autos, inclusive é um parecer de minha autoria, de modo que eu venho acompanhar na íntegra meu parecer lá constante. Ok, muito obrigado, então, doutor. Agora sim, doutor Júnior Alberto, quer se manifestar ou não tem voto já? A sustentação, Vossa Excelência pode proclamar, para a gente ser mais breve, presidente, pode proclamar já o resultado, se a desembargadora Denise já tiver acompanhado, e o senhor também, né? A menos que queiram algum esclarecimento. Então, você vota aí pelo... Então, provimento ao agravo, né? Pelo provimento ao recurso de agravo. Doutora desembargadora Denise, com voto? Desembargador presidente, eu gostaria de dizer que eu não votei ontem, porque as senhas agora do SARD, elas estão mudando constantemente, e eu não dei conta de trocar a senha e expirou, por isso que eu não votei antes, mas agora pela manhã eu li o voto e estudei os autos, acompanho integralmente o voto do eminente relator, por entender também que é o melhor para a infante. Muito obrigada. Eu também não sei voto, no sentido de acompanhar a Sua Excelência, para que a guarda do menor, guarda provisória, seja mantida em favor da parte agravante. No caso, Osés Alves Medeiros. É isso? Eu, portanto, estou ocupando Sua Excelência.
Já proclamo o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento ao agravo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Na sequência, desembargadora Denise, me parece que era só esse o voto. Isso. Muito obrigada a todos, um bom dia, boa sessão. E, Caiana, muito obrigada. Eu esqueci de falar, de cumprimentar a Caiana. Caiana, estou te cumprimentando. Então, muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia, senador. Grande abraço. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, Denise. Um bom dia para você também. Senhoras, senhores, eu chamo a julgamento na sequência. O processo, a apelação civil número 07-12-783-44-2021, em quórum ampliado, realmente será realizado em quórum ampliado, com a composição do embargador Júnior Alberto, embargadora Regina Ferrari, embargador Odivon Nogueira, Francisco de Jalma e embargadora Eva Evangelista. Estamos todos conectados, Caiana? Sim, presidente. Perdão? Está todos presentes. Pode dar seguimento. A relatoria do processo é do desembargador Júnior Alberto. A relatoria desse processo, o apelante do caso Adolfo Henrique dos Santos, deve ser Fernandes, e o apelado do Departamento de Trânsito do Estado, deve ser. Tá? Com a palavra de Sua Excelência, o eminente relator, desembargador Júnior Alberto. Presidente, como é um novo julgamento, né, haverá também aí a necessidade de sustentação oral. Aí eu gostaria que indagasse ao advogado se deseja fazer uso da sustentação oral, se dispensa a leitura do relatório. Na minha papeleta não tem previsão de sustentação oral. Caiana, tem? Aqui não consta. Tem sim, presidente. Foi passado aqui no governo. Doutor Felipe. Deixa eu ver. Participação da Procuradoria e do doutor Felipe. A papeleta que diz o seguinte: após votar o relator pelo parcial provimento do apelo, no sentido de conceder gratuidade, a Justiça votou pelo provimento parcial do recurso à desembargadora Regina Ferrari, excluindo então somente o IPI, no que foi seguido pelo desembargador Francisco Jalma, ante a divergência instaurou-se fora ampliado nos termos do artigo 942 do CPP. Quem é o advogado, Pena? Aqui não consta o nome do advogado. É o doutor... Doutor Felipe Santos Lopes. Eu encaminhei para todos os desembargadores, presidente. Aqui não consta na minha... Doutor Felipe, Vossa Excelência deseja realizar a sustentação? Bom dia, doutor Francisco. Eu cumprimento o senhor. Eu acredito que eu só preciso fazer uma breve sustentação só para relembrar os pontos mais importantes da divergência. Vossa Excelência tem, portanto, prazo regimental para a sua sustentação. Presidente, eu queria também que fosse indagado se ele dispensa a leitura do relatório, que está lançado nos autos. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, sim. Okay. Vossa Excelência tem um prazo regimental para a sustentação. Certo. Bom dia. Eu cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Francisco Jalma. Eu cumprimento a promotoria na pessoa do doutor Carlos Maia e os serventuários na pessoa da diretora judiciária. Os autos, eles referem-se a um pedido de isenção, uma apelação civil, no mandado de segurança, no pedido de isenção de ICMS, IPI e PVA. Para a pessoa autista. No caso, o requerente, ele é adulto, foi diagnosticado com síndrome de Asperger, que atualmente e no momento da perícia já era considerado dentro do espectro autista para todos os efeitos legais. O DETRAN, ao avaliar a situação do requerente por meio do laudo pericial, constando nas folhas de página 29, atestou que o requerente fazia jus ao benefício, à isenção, no caso, por se tratar de deficiência mental CID-10 F84.5, síndrome de Asperger. E retirou o direito, a concessão para dirigir do requerente.
que não era nem objeto do requerimento. Administrativamente, nós recorremos e foi necessário uma nova perícia, na qual o DETRAN informou que o requerente não era pessoa, não apresenta no momento alteração física que justifique a concessão do benefício. E, de fato, o requerente não apresenta alteração física, porque o autismo não é uma deficiência física, não se trata de uma síndrome que altera a estrutura do indivíduo. E nesse laudo também retornou a possibilidade, o direito da CNH do requerente. Em primeiro grau, o juiz entendeu que haveria divergência entre os laudos, em que um negaria a situação, o transtorno do espectro autista, e o outro convalidaria. Mas, em verdade, quando nos detemos à leitura dos dois laudos periciais elaborados pelo DETRAN, não existe essa contradição, porque eu não posso dar uma interpretação abrangente a um laudo que informa que o requerente não apresenta alteração física e dizer que ele é contraditório com um laudo que confirma o transtorno do espectro autista do requerente. Deste modo, nós entendemos que é caso, sim, de mandado de segurança. O direito líquido e certo, ele está presente. Tanto é que as folhas 14 e 27, no momento da inicial, nós juntamos o laudo psiquiátrico e o relatório psicológico, que são dois instrumentos que são elaborados ao longo de meses para poder chegar ao diagnóstico do autismo. O autismo não se diagnostica em uma sessão de 10, 15 minutos, como geralmente é feito as perícias do DETRAN. Então, avaliando toda a documentação constante nos autos, inclusive a documentação que posteriormente foi juntada, mas só a título de reforço, que foi uma perícia realizada na UFAC para redução de carga horária, que também confirma a condição de autista do requerente, entendemos que não existe contradição, portanto, essa matéria sim caberia apreciação por meio de mandado de segurança. São essas as nossas alegações e eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Carlos Maia. Desde se manifestar, doutor Carlos. Renovando meus... Opa, muito obrigado, desembargador. Doutora Caiana, desculpe o erro de ter me dirigido à senhora como doutora Márcia. Me perdoe, estou ficando broco mesmo. Então, renovando meus cumprimentos a todos, apresentando meus cumprimentos ao doutor Felipe. Eu já fiz uma manifestação na sessão anterior acerca disso. Gostaria também apenas de lembrá-los que o doutor Felipe também como chama, doutor Felipe? Tem essa... Autista. Autista, exatamente. Autista. E a gente vê uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz e muito capacitada, e foi exatamente isso que foi tirado do recorrente, né? Isso aí que foi tirado do recorrente. Uma pessoa que já dirigia mais de 10 anos, ele foi cassada a carteira de habilitação, sua CNH, por conta de ser autista. Uma pessoa que nunca se envolveu em algum problema, em algum acidente de trânsito, e quiçá, talvez, nesses 10 anos, não tenha tido sequer uma multa. Apenas lembrar aos senhores e a senhora desembargadora isso.
Apenas esta manifestação, desembargador Djalma. Ok. Obrigado, doutor Carlos Maia. Desembargador Júnior, com voto, Vossa Excelência, desembargador Júnior. Desembargador, nós estamos sem áudio. Eu, presidente, farei a apresentação do meu voto. No caso, o Ministério Público retificou o parecer que foi lançado nos autos da autoria da procuradora de Cássia, né? Vossa Excelência está ratificando, né, desembargador Carlos Maia? Retificando. Retificando, é? Está sem áudio. Retificando, eu fui contrário ao parecer constante nos autos, da forma como me manifestei na sessão anterior. Ok. Emendes pares, eu faço a apresentação do meu voto, e aqui o encaminhamento que eu dou não é no sentido de negar ao apelante o direito postulado. Né? O aspecto do recurso se desenvolve em duas nuances. Primeiro, a questão da justiça gratuita e depois a matéria de mérito da ação mandamental propriamente dita. Eu creio que a matéria relativa à justiça gratuita não há maiores dificuldades, né, de compreensão. A renda mensal oferida dele é de R$ 3.600, né? Então, eu estou voltando no sentido de prover o recurso parcialmente para conceder a ele a assistência judiciária gratuita, por entender que ele faz jus ao recebimento desse benefício, desse beneplácito. Né? Já com relação ao mérito da ação mandamental, a minha linha de voto é no sentido seguinte. Ele inicialmente formulou ao DETRAN, né, um pedido de isenção, né, dos tributos, né, exigidos e aplicáveis, né, para a compra de um veículo novo, né, alegando ser portador, né, de uma enfermidade. Né. Inicialmente, houve o atendimento da sua pretensão, né, de conceder a isenção, sendo considerado, por conta dessa enfermidade, estaria inapto, né, para realizar, né, seria considerado pessoa portadora de necessidades especiais, né? E, todavia, o mesmo ato que concedeu a isenção também suspendeu a carteira dele, porque ele já era motorista, já tinha carteira de habilitação há vários anos, né? Ele é professor universitário, né? Concedeu-se a isenção, né? Mas negou-se a manutenção da habilitação para dirigir. Né? Aí houve um recurso, né? Houve um recurso dele lá perante a junta lá de recurso do DETRAN, né? E em novo laudo que foi elaborado, né, foi restabelecido o direito de dirigir veículo automotor, entretanto, foi negada aí a concessão dos benefícios fiscais. Né? E aí nós temos dois laudos que instruem, dois laudos oficiais, né, que instruem a ação mandamental. Né? E daí essa dificuldade, porque para mim conceder o direito dele, eu teria que pegar o melhor de dois mundos. Né? Então, o laudo que reconhece que ele possui a enfermidade, que está inapto, né, é uma pessoa portadora de necessidades especiais, né, eu teria que aceitar dele só essa conclusão e afastar, né, a suspensão do direito de dirigir. E o outro laudo, o laudo mais recente, eu teria que aproveitar a conclusão de que ele não faz jus à isenção fiscal, né, e aceitar apenas a conclusão de que ele está apto para fazer a direção de veículos automotores. Né? Então, diante desse quadro, né, a ação mandamental é uma ação de rito próprio, né, que se baseia na apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, né, indene de dúvidas. Né? Eu entendi que dificilmente você poderia fazer essa avaliação, né, em sede de ação mandamental sem prescindir da realização de uma nova prova pericial, né, submetida à possibilidade das partes de apresentarem requisitação para a solução da controvérsia. Porque essa isenção, ela não é algo automático. Né? Eu sou portador de uma enfermidade, então automaticamente eu já estou... Não, ela depende de uma perícia lá feita perante o órgão de trânsito, né, que vai aferir ali os limites, né,
as consequências, né, os prejuízos, né, para a saúde e a aptidão da pessoa, né, enquanto portador de necessidades especiais, né? Então, a minha linha de voto aqui é no sentido de que a via da ação mandamental ela não é adequadamente a via eleita para a solução dessa controvérsia. Teria que ser algo aí a ser exercitado através de uma ação ordinária, né? Que fosse realizada aí uma prova pericial, né? Eu tenho 2 laudos oficiais. Então, como é que eu vou pegar e a meu bel prazer e tirar as conclusões que eu acho que parecem mais adequadas para esses 2 laudos? Eu vou pegar as conclusões que são prejudiciais a ele, eu vou pegar as ações que são as conclusões que forem benéficas a ele, né? Então, essa foi a minha dificuldade ao analisar o pedido, né? Sobretudo no aspecto de que essa situação ela tem outros reflexos, não só na questão fiscal, né? Mas também na situação civil, de responsabilidade civil e até penal, né? Acontece um problema aí algum acidente de trânsito, né? A pessoa vai dizer, olha, eu sou portador de necessidades especiais, não tenho aptidão para responder, né? A Câmara achou que a Câmara decidiu, né, através de uma conclusão de 2 laudos controversos, decidiu assim dessa forma, né? Então isso vai trazer repercussões não só no aspecto da exação fiscal, mas também nos aspectos da responsabilidade civil e penal, né? Então, daí a minha preocupação em remeter essa questão, né, para as vias ordinárias, né, para uma ação de rito ordinário, né, com a produção de uma prova pericial idônea que venha dissipar essa controvérsia, né? Os senhores, em suma, esse é o meu voto. Os senhores querem que eu faça a leitura pormenorizada, né, para poder fazê-lo. Ou se sentirem já inteirados, né, do julgamento, com essa minha exposição que eu fiz, também eu agradeço. É isso, senhor presidente. Está sem áudio, senhor presidente. Ok, desembargador Júnior, obrigado. Então, desembargadora Regina Ferrari, com voto. Bom dia, desembargadora Regina. Bom dia, excelências. Eu cumprimento os nobres desembargadores, sua pessoa, cumprimento a desembargadora Evangelista, sou desembargador Roberto Barros, senhor desembargador Júnior Beto, senhor desembargador Laudivão Nogueira, senhores advogados, senhor procurador de justiça Carlos Maia, senhores servidores. Eu vou manter a decisão já colocada antes, né? Conforme já alinhado no voto na semana passada, explicando que o laudo posterior, que trata da deficiência física, não invalida o primeiro laudo que atesta que ele é portador da síndrome de Asperger, que é denominada de autismo também hoje, né? Então, como tal, estou dando provimento parcial ao recurso para isentá-lo do IPVA e do ICMS. IPI não, porque é de competência da Justiça Federal. Ok. Desembargador Laudivão Nogueira, Vossa Excelência, com voto. Bom dia, Laudivão. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento eminentes pares presentes. Eu faço pessoa de desembargador Júnior Alberto, desembargadora Evangelista, desembargador Roberto Barros, desembargadora Regina Ferrari. Eu entendi que a desembargadora Regina está divergindo, não é isso? Exato. Eu também quero pedir vênia à eminente relatoria. Estou a entender também que o primeiro laudo, o segundo laudo não está a invalidar o primeiro. Aliás, o segundo, quando destaca sobre questão de deficiência física, claramente está se mostrando equivocado quando está se debatendo sobre autismo. Então, evidentemente, está equivocado. Já o primeiro, não, ele é assertivo e diz do que se trata. Eu sigo na mesma linha, a lei 8.000
989, no seu artigo 1º, inciso 4, ele não deixa dúvida de que as pessoas com transtorno do espectro autista também são beneficiárias dessa isenção. Portanto, entendo que há, sim, elementos para a concessão do benefício legal. Acompanho, então, a divergência de Nuvênia ao senhor relator. Obrigado, embaixador. Embaixador Laudivon, muito obrigado. Embaixadora Eva, com voto. Embaixadora Eva, com Angelique. Senhor presidente, saúde dos eminentes pares, desembargador Júnior Alberto, desembargador Regina Ferrari, desembargador Laudivon, doutor procurador de justiça, os senhores advogados, que cumprimento na pessoa do doutor Felipe dos Santos e a senhora secretária desta Câmara. Digo que, para mim, eu compreendo que é incontroverso o diagnóstico do impetrante como portador da síndrome de Asperger e transtorno de ansiedade generalizada. O CID F845 e F41.1 pelo CID-10. Também está classificado como transtorno de aspecto autista, grau 1 leve, conforme relatório psiquiátrico de página 14 e laudo psicológico de página 15 e 27. Digo que, com relação a esta perícia, da Junta Médica Especial do Detran Acre, eu vejo assim uma situação muito controversa quando o cidadão que é portador da síndrome de Asperger, em grau leve, ele já dirige há muitos anos e tem o laudo da Junta Médica Especial do Detran e, inclusive, que o intitula como deficiência mental, mas reconhece que se enquadra no artigo 1º, inciso 4 da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com as alterações da Lei 10.182 de 2001, os artigos 2º, 3º e 5º da Lei 10.690 de 2003 e pela Lei 10.754 de 2003, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre produtos industrializados, IPI, na aquisição de automóvel e os consectários com relação a ICMS e IPVA. E conclui dizendo que o periciando se encontra inapto definitivo para conduzir veículos automotores enquadrado em quaisquer categorias. Em razão de recurso do impetrante na seara administrativa, de 22 de 8 de 2021, o Centro Especializado de Trânsito disse que o periciando contraditoriamente afirmou que ele não apresenta nenhuma alteração física que justifique a concessão do benefício e diz que não se enquadra. Daí, ao final, diz que a junta conclui, por fim, que o requerente está apto para conduzir veículos automotores na categoria. Daí porque eu compreendo que, em razão do recurso, se a primeira manifestação ela optou por considerar inapto, em razão do recurso de natureza administrativa, conferiu ao requerente esta aptidão. E é inquestionável que o paciente, no caso o impetrante, ele é portador, sim, de síndrome de Asperger de natureza leve, que a lei o autoriza a aquisição de veículo com a dispensa dos benefícios que já foram referidos. Eu tenho, sim, como opostas conclusões, mas conclusões que, para mim, foram essas conclusões opostas, mas que foram ratificadas quando, em grau de recurso, foi conferida a aptidão ao requerente para conduzir veículos automotores. Nesse sentido, senhor presidente, é meu voto, eu peço vênia, eminente desembargador Júnior Alberto, para seguir a divergência iniciada pela eminente desembargadora Regina Ferrari, e eu voto pelo provimento ao recurso, o provimento parcial para excluir da isenção o IPI. É como voto, senhor presidente. Ok, desembargador Eva, muito obrigado. Então, senhoras e senhores, eu na
uma sessão que provocou o quórum ampliado, eu havia lançado o voto exatamente na mesma linha da desembargadora Regina, entendendo que esses dois laudos periciais, na minha concepção, apenas um complementa o outro, com palavras diferentes, tá? com terminologias diferentes, com expressões diferentes. Em sendo assim, eu também acompanho a divergência instaurada pela eminente desembargadora Regina Ferrari. Sim. Pedindo vênia ao eminente desembargador Júnior Norberto. Proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara, por maioria, votar, por maioria, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da desembargadora Regina Ferrari. No caso, aí vai ser total, presidente. Porque vai conceder a justiça gratuita e a isenção conferida. Exatamente. Não, porque Mas aí tem o IPI. É total. Mas a justiça gratuita não já estava deliberada sobre essa questão, já estava decidida. É só sobre o fato de julgamento, é só sobre essa questão do laudo, divergência dos laudos periciais. Né? Então, decide a Câmara, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto instaurado pela eminente desembargadora Regina Ferrari, divergente do desembargador Júnior Norberto, que votou pelo improvimento do apelo. Ok, desembargador? Pela ordem, qual é o item deste feito que eu não consegui? É o 11º, desembargador Regina. Ok, só pedir, porque ele não estava constando a pauta, eu não trouxe a declaração do voto vista, mas aí eu depois trago, ok, obrigado. Jogado em mesa, né? O meu voto também foi pelo provimento parcial, presidente, só para conceder a justiça gratuita. Viu? Isso. E o voto da divergência, a justiça gratuita e a concessão parcial em relação à isenção, mas incluindo totalmente o provimento parcial também. Em relação à justiça gratuita, foi unânime, tá certo? Já em relação à questão do laudo, que é por maioria. Por maioria. Ok? Senhora, se desembargadora Eva tem mais algum desembargador do conta, algum processo ainda? Pois não, presidente? O desembargador Laudivon e a desembargadora Eva compõem o próximo item também. O item seguinte é o item seguinte da pauta. Eu não faço parte do quórum, da composição desse quórum ampliado. Eu passo, portanto, transfiro a presidência, portanto, para o eminente desembargador Júnior Norberto. Acho que é a desembargadora Regina, não, presidente? Não, desembargadora Regina Ferrari, por favor. Qual é o item, excelência, por favor? Item 5, desembargador. Excelências, então, vamos ao item 5. Anuncio para julgamento o item 5 da pauta, apelação civil número 070 37 91 02 2018 801001, de relatoria do desembargador Roberto Barros, pelante Caixa Econômica Federal, advogado Augusto Cruz Souza e Fabrícia Jerônimo de Araújo, apelado Inovares Serviços e Projetos Limitada, advogada Jeane Portela e Silva, Thales Rocha Budignon e Marcelo Feitosa Zamora. Com a palavra, será em quórum ampliado, senhores? Não, né? São voto visto de desembargador Laudivon, Ah, sim. Ok, então. Com a palavra, o nobre relator está presente? O relator sou eu. Aliás, é o desembargador Roberto Barros. Está presente, desembargador Roberto? Estou, desembargadora. A Câmara está dando um pouquinho de tempo para atualizar, mas eu estou aqui. Já escutei a Vossa Excelência, estou à disposição.
Pois bem, então, desembargador, podemos passar a palavra para quem pediu a vista, então? Sim. Vossa Excelência me escuta bem hoje, desembargadora e Sim. demais colegas? Eu já não aguento mais esse problema desse meu áudio aqui, mas deixei todo mundo hoje para resolver. Que bom que escutam bem. Sim, desembargadora. Estou aguardando o voto do eminente colega. Pois é. Pois bem, senhora Caiana, a papeleta de julgamento parcial, qual que temos aí? Esse julgamento, Sim, senhora. desembargador Roberto, desembargador Júnior, desembargadora Eva, Laudivon e a senhora. Certo, mas já houve uma votação, é isso? Eu queria só recordar como foi a votação antes, porque eu me lembro. Eu tinha aqui que só um instantinho, por gentileza. Esse é o caso da Caixa Econômica, desembargador? Isso. Quem já votou, quero saber quem já votou e quem pediu vista, só isso. E quem ainda não votou. O desembargador Laudivon havia pedido vista, e no julgamento anterior, em julgamento com quórum ampliado, após votar o relator pelo desprovimento do recurso, apresentou o voto divergente do desembargador Júnior Alberto, no sentido de dar provimento ao apelo, no que foi acompanhado pela desembargadora Eva Evangelista, pedindo vista o desembargador Laudivon, reservando-se a desembargadora Regina a votar após o voto visto. Pois não, então o desembargador Laudivon Nogueira tem a palavra, por gentileza. Senhora presidente, eu renovo os cumprimentos e sigo com o meu voto vista. Como bem já observado na papeleta de julgamento, o senhor relator ele votou pelo desprovimento do apelo. A controvérsia recursal, eminentes pares, é saber se é possível proceder à retificação do quadro geral de credores da recuperação judicial mediante a exclusão dos créditos fiduciários após o transcurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101 de 2005. Então, essa é a controvérsia. Nos fundamentos da relatoria, o controle judicial da recuperação ela recai apenas sobre questões relativas ao procedimento, não podendo o magistrado interferir nas decisões de ordem comercial que foram adotadas pelas partes interessadas perante a recuperação do devedor. E, portanto, constou que não haveria, ainda com a inclusão do crédito no bojo do plano de soerguimento da empresa, ainda que naturalmente não sujeita à recuperação, mas sob a aquiescência do Código Credor, ela pode ser entendida como uma afronta, o artigo 49. E também foi dito que o crédito garantido pela alienação fiduciária foi inserido na recuperação judicial de forma indevida. Cabia ao credor, e segundo o relator, apresentar a impugnação perante o juiz universal no prazo do artigo 8º, sob pena de não fazendo entender-se por sua aceitação quanto à inclusão desse crédito no processo recuperacional. Esse foi o ponto central, ou seja, que o fato da Caixa Econômica não ter se insurgido no prazo do artigo 8º, ela teria perdido a oportunidade, portanto, de se insurgir posteriormente. E eu pedi vista na oportunidade para fazer uma análise em relação à disposição deôntica dos artigos 8º, artigo 19 e artigo 49, parágrafo 3º da citada lei. E, a partir dessa análise, meus pares, eu cheguei à seguinte conclusão. Nós sabemos que toda norma, independente de qual tipo de norma, ela tem apenas 3 comandos deônticos. Ou ela obriga, ou ela permite, ou ela faculta. Então, no caso, nós temos uma norma de obrigação, obrigacional, ou uma norma que proíbe, ou a norma que permite. No caso do artigo 8º, quando nós lemos o texto da norma, no caso do enunciado normativo, nós temos o seguinte, artigo 8º, no prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor, seu sócio ou o Ministério Público, podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. O que nós temos aqui é uma norma de permissão, ou seja, não é uma norma de obrigação, e nem de proibição. Tem uma norma de permissão. Então, quando a norma diz podem apresentar, então ele está permitindo se faça isso. Se a parte não fizer, ela tem uma faculdade, então estaria aí preclusa a oportunidade de se insurgir. Aí é o que diz o artigo 8º. Lá no artigo 19,
consta o seguinte: o administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação ou da falência, então aí segue o dispositivo. Como nós vemos, também é uma norma de permissão, não é uma norma de proibição, nem é uma norma de obrigação. Então, é uma norma de permissão. Se não fizer, aqueles que estão ali mencionados, eles também terão preclusa a oportunidade. Já no artigo 49, parágrafo 3º, que é a norma que estamos a discutir, consta o seguinte: artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Isso é o CAPT. No parágrafo 3º, consta o seguinte: tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário, promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial. Aí segue a norma. O que a norma está dizendo aqui? Que é uma norma de proibição. Ela não é uma norma que faculta, não é uma norma que determina. Ela proíbe, ela é categórica. E aqui nós temos, portanto, dentro daquele conceito de norma-regra, é uma norma que determina que algo seja feito nos exatos limites que ela estabelece. Então, ela proíbe, dentro daquelas disposições dos comandos deonticos. Se ela é uma norma que proíbe, ela não sofre nenhuma influência da norma constante no artigo 8º e no artigo 19, que são normas permissivas. Ela é uma norma que veda definitivamente, categoricamente, que se inclua o credor titular da posição de proprietário fiduciário, né, dos bens que estão sob desse gravame. Portanto, a conclusão que cheguei é que essas normas do artigo 8º e 19, portanto, não se aplicam, não interferem à norma de proibição do artigo 49, parágrafo 3º. E também trago aqui a colação a disposição, o julgado do STJ, no RESP 1.207.117 de Minas Gerais, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, julgado em 10 de novembro de 2015, segundo o qual consta que, na hipótese, o requerido credor fiduciário, apesar de não se sujeitar ao plano de reorganização, acabou sendo incluído, tendo o magistrado efetivado sua homologação. E aqui o ministro, na emenda do acórdão, consta o seguinte: ainda que o crédito continue a figurar no plano de recuperação judicial devidamente homologado, não se submeterá à inovação efetivada nem perderá o direito de valer da execução, nos termos da lei de regência para efetivar a busca da posse. Não se pode olvidar, ademais, que o credor fiduciário de bem imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa, que apenas fica depois na mão do devedor até a solução do débito. Então, com isso, eu peço vênia ao senhor relator para seguir também a divergência no sentido de dar provimento ao recurso. É nesses termos que voto, senhora presidente. Vossa Excelência. Vossa Excelência está dando provimento ao recurso. Isso. Acompanhando então, a divergência. Isso? Isso, exatamente. Pois bem. Então, nós temos ainda que colher os votos de quem, Caiana? Desembargadora Eva? A desembargadora Eva já votou, falta só a senhora. Ah, já votou. E a desembargadora Eva, eu não me recordo como ela votou. Por favor, pode lembrar? Seguiu a divergência. Acompanha a divergência. Pois não. Peço vênia à divergência, mas eu vou acompanhar o senhor relator. Não sei se eu já tinha adiantado este voto, mas vou acompanhar. Então, eu proclamo o julgamento, decide por maioria esta Câmara Civil em dar provimento ao recurso. É isso, desembargador Júnior? Correto? Votaram divergentes o relator, né? E vencido o relator, que foi acompanhado pela desembargadora Regina Ferrari. Ok? Falta mais alguma coisa quanto a esse julgamento? Falta mais alguma coisa quanto a esse julgamento? Só a designação do que vai ser o lavrador do acordo. Quem vai lavrar o acordo é Vossa Excelência, que abriu a divergência, correto? Lavrará o acordo
O autor do voto vencedor, desembargador Júnior Alberto Ribeiro. Ok. Perfeito? Devolvo, então, a presidência ao nobre presidente desta Igreja Câmara, desembargador Francisco Djalma. Ok, desembargadora Regina, muito obrigado, então. Nós temos ainda quórum ampliado na data de hoje. Me parece que a participação do desembargadora Eva é... Eram esses dois itens. Esses dois itens. Desembargadora Eva, muito obrigado pela sua participação, desembargadora. Se quiser continuar conosco, é um prazer tê-la sempre aqui. Senhor presidente, muito obrigada. É um prazer renovado integrar o quórum da segunda Câmara Civil em quórum ampliado. Um bom dia de trabalho a todos. Bom dia, desembargadora. Bom trabalho para a senhora. Bom dia, desembargadora. Bom trabalho. Bom dia, desembargadora. Senhoras e senhores, eu chamo a julgamento, continuação do julgamento, o item 6 da pauta, a continuação do julgamento, é a apelação civil número 07-10-479-43-2019, da relatoria do desembargador Alberto Barros, o apelante do caso aqui é o senhor Nivaldo de Souza Moraes, consta da papeleta o seguinte. Após votar do relator negando o provimento, esse julgamento é em quórum ampliado, com a participação dos desembargadores Alberto Barros, desembargador Regina, desembargador Júnior Alberto, desembargador Lodivuno e desembargador Francisco Djalma. Após votar o relator pelo não provimento do recurso, divergiu, na ocasião, a desembargadora Regina Ferrari, dando provimento ao apelo. Na ocasião, o desembargador Júnior Alberto também acompanhou a divergência instaurada pela desembargadora Regina Ferrari, que fora, na ocasião, acompanhado também pelo desembargador Francisco Djalma. Na ocasião, após, já naquela ocasião, em quórum ampliado, pediu visto o desembargador Laudivon Nogueira, trazendo para julgamento, nessa ocasião, o seu voto. Com a palavra, eminente, desembargador Laudivon Nogueira. Obrigado, senhor presidente. A controvérsia devolvida a essa colenda Câmara Civil, ela diz respeito sobre a incidência do ICMS, sobre a operação interestadual de transferência de gado bovino entre fazendas do mesmo proprietário, sem a modificação de titularidade sobre os semoventes. Essa é a discussão. E no voto do eminente do Roberto Barros, Sua Excelência entende que há incidência do ICMS na hipótese, essa hipótese mesmo sendo sem a modificação da titularidade dos semoventes. E, muito embora reconheça a existência dos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.255.885-RG, Rio Grande do Sul, e do Superior Tribunal de Justiça, no resto repetitivo 1.125.133 de São Paulo, súmula 166, que proíbe a incidência do ICMS no caso de transferência de bens entre o estabelecimento do mesmo titular, o senhor relator ele explana que seria necessário proceder o distinguish no caso concreto. Então, entende que há aí uma distinção aplicável neste caso. E aponta que, no caso das operações envolvendo o gado bovino, a legislação tributária criana ela submete o ICMS à sistemática do diferimento, que é uma espécie de substituição tributária consistente na postergação do pagamento da exação para a fase subsequente da cadeia produtiva. Ele pontua também que no inciso 2 do artigo 22 do regulamento do ICMS acreano, que é o decreto 898, prevê o recolhimento do ICMS sobre o gado em pé, promovido pelo produtor para o momento em que ocorrer a saída dos semoventes para outra unidade da federação ou para o exterior. Cita, enfim, os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a referendar sua tese, da qual deriva a sua compreensão a respeito do desprovimento do apelo. Na última assentada, o julgamento foi suspenso após o voto divergente da eminente desembargadora Regina Ferrari, a qual compreendeu no sentido de não incidência do tributo. Então, e aqui eu sigo dizendo que a compulsar os autos, à luz da fundamentação da sentença,
recorrida e dos argumentos dos outros votos que me precederam, estou a entender, com a devida vênia do eminente relator, que não há essa incidência do ICMS no caso do exame. E estou aderindo à divergência. E aqui eu apenas faço alguns apanhados. A controvérsia relativa à incidência do ICMS nas operações relativas à transferência interestadual do gado bovino entre fazendas do mesmo proprietário está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça, precisamente no sentido do voto da eminente senadora Regina Ferrari. Eu digo aqui que um precedente da minha relatoria na primeira Câmara Civil, estou a descrever, a miúdos precedentes obrigatórios do STF e do STJ que pacificaram essa questão. Na súmula 176 e no RESP 1.125.136 de São Paulo e repercussão geral no ARE 1.255.885. E eu estou a transcrever no voto esse ponto. Também, recentemente, aqui eu destaco que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADC número 49, por meio da qual declarou a inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei Candir, que determinava a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias em estabelecimento mesmo titular. E, após essa exegese desses precedentes obrigatórios, e aqui eu digo, o eminente relator ele traz à colação um argumento distinto, que foram discutidos no mencionado precedente da primeira Câmara Civil relativo ao regime de recolhimento diferido do ICMS relativo a gado bovino. No ponto, observe que o voto partiu do pressuposto que o precedente obrigatório do Supremo, que é o ARE 1.255.885, não seria aplicável ao caso concreto, diante do mencionado regime de diferimento do tributo em questão. E aqui é o ponto que eu entendo divergente. Entendo que essa matéria não é nova. Ainda no ano de 2018, nos autos da apelação civil 800.666/84, 2017, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a Fazenda Pública Sul-Mato-Grossense apresentou como argumento, que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, a inaplicabilidade da súmula 166 do STJ, em razão do regime de diferimento tributário do ICMS. A despeito do TJ, Mato Grosso do Sul, ter utilizado essa tese do diferimento do ICMS como fundamento determinante para a incidência do tributo nessas situações, não foi este o entendimento do STF. Foi precisamente esse julgado do Sul-Mato-Grossense que deu origem ao agravo do recurso extraordinário, 1.255.885 RG, no bojo do qual o Supremo estatuiu em definitivo a tese de não incidência. Foi exatamente aquela decisão que levou a essa conclusão do STF, de que não há incidência do ICMS nas operações de transferência interestadual de gado entre fazendas do mesmo proprietário. E, então, a partir dessas considerações, a pesquisa da jurisprudência daquele tribunal revela que, a partir do julgamento dessa tese de repercussão geral, realizada em 2020, lá sedimentou-se a jurisprudência no sentido de não incidência do ICMS. O próprio tribunal lá também já passou então, a seguir essa nova linha. E aqui eu cito um julgado de junho de 2021, daquele tribunal, Tribunal do Mato Grosso do Sul, na apelação 803.49931/2019, em que reporta sobre isso, que a ICMS, a transferência de gado bovino entre fazendas do mesmo proprietário, localizado em estado diferente da federação, não há ocorrência do fato gerador, aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a decisão e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, posteriormente, então, já foi revisitado a partir da decisão do STF. E, como se observa, portanto, não há como fazer um distinguish do caso concreto, porque é exatamente a mesma situação. E, pelo que consta dos vários precedentes obrigatórios dos tribunais superiores, que orienta claramente no sentido de não incidência do ICMS na transferência interestadual de bovinos entre fazendas do mesmo proprietário, sem modificação de titularidade dos semovinos. Então, é a mesma aplicação, a mesma situação.
Para além disso, embora já tenha sido alegada perante os tribunais superiores, não houve o acolhimento da tese da inaplicabilidade desse mesmo precedente em razão do regime do diferimento do ICMS sobre movimentação de bovino. Essa tese não foi acolhida. E o mesmo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, onde a teoria foi inicialmente encontrou, né, ressonância, lá o próprio tribunal modificou inteiramente seu entendimento para se adequar à decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Está que os precedentes que foram mencionados no voto do senhor relator são de 2019, ao passo que os dois mencionados precedentes obrigatórios provenientes do STF foram julgados em 2020 e 2021. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu peço vênia ao senhor relator para acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora Regina Ferrari, votando pelo provimento do apelo, com inversão da sucumbência, entendendo a inaplicável majoração de honorários, previsto no parágrafo 11 do artigo 85, em razão do provimento do apelo, e pedindo a juntada da declaração de voto. Desembargador Audivon, eu proclamo, portanto, o resultado. Ok? Faltava votar tão somente o desembargador Audivon, já proclamo o resultado. Decide a Câmara, por maioria, dar provimento à apelação nos termos do voto da eminente desembargadora Regina Ferrari e das mídias digitais arquivadas. Ok, senhores? Aí, presidente, falta só fará a lavatura do acordo, designar na... Lavatura do acordo ficará a cargo da eminente relatora. Quem me acompanhou, excelência? Quem que me acompanhou foi o desembargador Laudivon e o desembargador? Desembargador Laudivon, desembargador Júnior Alberto, desembargador Djalma e... O desembargador Djalma também mudou o voto para acompanhar Vossa Excelência. Tem sido desembargador Roberto Barros. Desembargador Roberto Barros, desembargador Laudivon, ainda tem alguma participação no julgamento, nessa sessão? Não, senhor presidente, eu peço uma autorização para sair. Desembargador Laudivon, muito obrigado pela sua participação. Se quiser continuar conosco, fique à vontade. Obrigado, então, e um bom dia para o senhor. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, desembargador. Bom trabalho. O item 7, também, o item 7 é uma apelação, uma remessa necessária, número 0015.890-89, da relatoria do desembargador Roberto Barros, que continuará conosco amanhã de hoje ainda, que o autor da apelação é o Ministério Público Estadual, a parte ré é Cardoso e Rodrigues Limitadas e outros, município do Branco, Instituto de Meio Ambiente, etc. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator. Roberto Barros. Bom dia, desembargador. Nesse caso, haverá a apresentação da PGJ. Ok. Bom dia, desembargador Djalma. Bom dia, desembargadora Regina Ferrari. Bom dia, desembargador Júnior Alberto. Meu cumprimento, doutor Carlos Maia, doutor procurador de justiça, os advogados e servidores na pessoa da doutora Caiana. Presidente, eu consulto do outro procurador. A sustentação será só por parte do Ministério Público, é isso? É isso. Doutora Caiana, advogado. Isso, presidente. O advogado está só assistindo, não teve pedido de inscrição da sustentação. Doutor Carlos Maia, para a sustentação, doutor Carlos? Sim. Se dispensa o relatório também, doutor Carlos? Dispensa o relatório, ratifica a manifestação já nos autos. Doutor Carlos Maia. Está ouvindo, Caiana? Doutor Carlos? Eu acho que ele vai liberar o áudio dele lá. Ele não está. Me perdoe, eu não estou escutando nada. Vocês estão me ouvindo? Doutor Carlos, nesse processo a participação da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu não estou escutando nada. Vou ligar Vou ver para se ele. alguma coisa no meu computador. Tá bem. Melhor aí, Caiana.
O Carlos está me ouvindo? Estou falando com ele aqui pelo celular, presidente. Nesse caso, o desembargador Júnior está fora. Votará para a composição desse julgamento o desembargador Roberto Barros, desembargador Regina e o desembargador Francisco de Jalma. Okay. Qual item, excelência? Qual item? Item 7, Regina. Desembargador Regina. Obrigada. O Carlos não escuta ainda? Deu um probleminha lá, ele vai entrar pelo celular, presidente. Tá bom. Peraí. O Carlos já nos ouve? Não, presidente. Talvez. Talvez ele tenha que reiniciar lá, né, doutora Caiana? Isso, ele disse que ia entrar pelo celular. Doutor Carlos? Ok. O Carlos? Opa, me perdoem, eu não estou escutando nada pelo meu notebook. Estou aqui no celular. Pois não. Ok, doutor Carlos. Eu chamo a julgamento, o item. Está nos ouvindo bem agora, doutor Carlos? Estou sim, senhor. Estou sim, senhor. Chama a julgamento. O item 7 da pauta, a apelação com remessa necessária, número 0015890-89-2011, da relatora desembargador Roberto Barros. A autoria aqui é o Ministério Público e a parte é Cardoso Rodrigues Limitada, município de Rio Branco, Instituto do Meio Ambiente, Maria Lucilene Costa de Alencar e o espólio de Manuel Rubim Souza Alencar. Com a palavra, o desembargador Roberto Barros. Vossa Excelência terá para a sustentação, os advogados apenas assistirão ao julgamento, não farão sustentação. Em dado Vossa Excelência, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e fará a sustentação, doutor Carlos Maia. Sim, Excelência. Bem, inicialmente renovando meus cumprimentos e mais uma vez pedindo desculpas pelo inconveniente, tive que mudar para o meu celular. O parecer constante nos autos, Excelência, inclusive é de minha autoria, de sorte que eu acompanho, sou pela improcedência do reexame necessário. Ok, doutor. Não havendo sustentação da parte diversa, eu retorno a palavra ao eminente relator, desembargador Roberto Barros. Presidente, eu renovo os cumprimentos. Nós temos diversas preliminares, presidente. São 5 preliminares. E aí eu indago a Vossa Excelência, desembargadora Regina, eu vou de uma a uma, então? Pode ser? Pode ser. E a gente vai botando a medida na medida em que eu for expondo. Eu vou resumir as preliminares. O voto é bem extenso e eu vou tentar resumir ao máximo
para ganharmos tempo. Começo com a primeira preliminar, então dispensado o relatório. Ausência de eletricidade, não é isso, Marcos? Isso. Antes disso, presidente, só para deixar registrado, que fora peticionado hoje, né, a doutora Caiana até deu ciência aqui, o processo veio ao gabinete, tem uma petição hoje da parte dos loteadores do espólio de Manuel Rubim Souza Alencar. E eu estou só esclarecendo, presidente, que eles estão apenas comunicando que tem algumas pessoas que estariam cobrando valores lá das pessoas que compraram os lotes e que não seria, ele explica que não seriam por parte dos loteadores. Né? Então, eu vou colocar isso no voto, desembargadora Regina, que isso não faz parte do objeto da ação. Tá? Então, isso não interfere no julgamento. Daí porque essa petição ela não tem nenhum efeito. E aí a gente vai prosseguir o julgamento e eu vou incorporar no voto esse esclarecimento. Guardo Roberto Barros, eu observando melhor o processo, verificando aqui as partes, eu vou me afastar do julgamento desse processo. Eu confesso que somente agora percebi a parte que é aqui a doutora Dona Maria Lucilene Costa de Alencar, e o espólio é do Manuel Rubim Souza Alencar. O Rubim era, inclusive, meu contador. Eu, portanto, eu vou me afastar e a minha suspeição em relação a esse processo. Será que o desembargador Júnior teria condição de julgar? Não sei. O desembargador Júnior Roberto está presente? Estaria apto, porque o voto, inclusive, não está disponível para ele. Não sei se ele... Somente agora eu verifiquei essa situação, desembargador. Roberto, me desculpa, por favor. Sem problemas, desembargador. Acontece. Doutor desembargador Júnior Roberto. Localiza o desembargador Júnior. Melhor retirar de pauta e pôr na próxima. Talvez colocar na próxima. Ele está entrando hoje pela primeira vez, né, doutora Caiana? Inclusive, pauta, eu não consegui também ver direito, porque o dia que eu fui ver a pauta estava indisponível. Eu liberei ontem já por volta de meio-dia, né, de manhã. Aí eu não consegui ver mais, Só retirar, o desembargador retorna e a gente dá um indicativo, ficam as partes intimadas que fica para a próxima semana, né? Então, retirado de pauta, então, desembargador Roberto, é isso? É isso, ele fica reincluído, na verdade, desembargador, para a sessão da semana que vem. Né, desculpa, desembargador Roberto, eu somente observei na data de hoje de quem se tratava. O doutor Robinho era, inclusive, meu contador até o seu falecimento. Sem problema. Então, ficamos assim, presidente, desembargadora Regina, ele fica reincluído, doutora Caiana, para a sessão da semana que vem, as partes ficam intimadas, então, dessa história de julgamento. Convoco o desembargador Júnior para compor Aí vai ser, no caso, os sucessores de desembargador devido ao seu impedimento. Mas aí vai ser, talvez, o desembargador Júnior, doutora Caiana, porque ele é membro nato, né? Aí, da Câmara, isso né? Mesmo. Aí, isso mesmo. Se ele tiver impedido, aí vai pegar o sucessor do desembargador. Isso, perdão. É bom que dá tempo também, o desembargador Júnior ver se tem algum impedimento dele, né? Então a gente tem uma semana para organizar. Tá bom, presidente? Certo. Ok. Desembargador Roberto, me parece que era só isso. Vossa Excelência, ainda tem algum processo da relatora do desembargador Roberto? Desembargador Roberto, não. Desembargador Roberto, Excelência, era esse um processo, faltava a participação de Vossa Excelência. Se quiser permanecer conosco, é um prazer. Muito obrigado pela participação, desembargador Roberto. Eu agradeço do desembargador Djalma, por participar aqui dessa sessão e prosseguimos, então, na próxima semana. Obrigado, vou pedir licença a Vossa Excelência para me ausentar, então. Desejando um bom dia e boa semana a todos. Bom dia, desembargador. Muito obrigado. Bom dia, desembargador Roberto. Bom dia, desembargadora Regina. Um abraço. Bom trabalho para vocês, a saúde e paz. Amém. Obrigado, tudo de bom para a senhora. Obrigada, você também. Com o quórum composto pela desembargadora Regina, desembargador Júnior, desembargador Djalma, chama julgamento. Item 4 da pauta, um agravo de instrumento, número 1310-19/2022, da relatoria de Sua Excelência, desembargadora Regina Ferrari. Haverá sustentação oral
pela pessoa do doutor Luiz Carlos, se encontra presente? Sim, excelência. Tá sim, presidente. Doutor Luiz Carlos, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vossa Excelência, da sustentação. Vossa Excelência, para a sustentação pela parte é gravada, eu indago Vossa Excelência e dispenso a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Ok. Então, Vossa Excelência terá o prazo regimental de 15 minutos para a sua manifestação. Com a palavra, Vossa Excelência. Ok. Gostaria de cumprimentar os ilustres desembargadores que compõem a segunda Câmara Civil, na pessoa do ilustre presidente, desembargador Francisco Djalma. Gostaria de cumprimentar a ilustre relatora, desembargadora Regina Ferrari, ilustre desembargador Júnior Alberto, ilustre procurador de justiça, doutor Carlos Maia, e demais advogados eventuais presentes. Bem, excelência, o presente agravo do instrumento foi interposto pela agravante, a Maria do Socorro Claudino da Páscoa. A agravada adquiriu o imóvel no ano de 2000 e... Tá ruim, hein? Melhorou? Melhorou, sim. Estava dando. Adquiriu o imóvel no ano de 2000, oportunidade em que construiu uma residência com esforço de seu esposo, e no ano de 2004, a agravada, ela cedeu o imóvel para o seu filho residir com a então nora, né? Eles residirem no local. No ano de 2016, o casal separou e a agravada permitiu, né, através de um comodato verbal, porque não houve uma confecção de um contrato escrito, que ela continuasse residindo na casa juntamente com a sua neta, filha do seu filho. O que acontece, excelência? O tempo foi passando, a agravada permitiu, de forma amigável, que a agravante residisse até a filha, neta da agravada, completar a maioridade. Esse fato ocorreu em 2020. Né? Não restam dúvidas que após o alcance dessa maioridade, a agravada várias vezes solicitou de forma verbal que a agravante desocupasse o imóvel. Todavia, ela insistia em ocupar, afirmava que não iria ocupar, condicionava a desocupação, a agravada adquiriu um outro imóvel para ela e, tendo em vista que o contrato era de comodato verbal, a agravada optou por fazer a notificação extrajudicial. Dessa forma, foi procedida a notificação. A agravante foi notificada para desocupar, não desocupou o imóvel, foi interposta a ação de reintegração de posse, o juízo de primeiro grau concedeu a liminar, tutela de urgência para desocupação. O patrono da agravante interpôs o presente agravo de instrumento. É importante destacar, Vossas Excelências, que sequer houve o questionamento a respeito de posse velha, posse nova por parte do patrono, e culminou com a decisão proferida pela desembargadora Regina, concedendo o efeito suspensivo da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que se tratava de posse velha. Né? A decisão da desembargadora Regina levou em consideração o fato de ter sido narrado na inicial, que a agravada teria permitido que a agravante residisse no local até a filha completar a maioridade. Esse fato teria ocorrido em 2020. Né? E após o ajuizamento da ação já teria transcorrido mais de um prazo de um ano e dia. Como dito, excelências, não há dúvidas de que após o alcance da maioridade, a agravada várias vezes solicitou a desocupação, né? E tendo em vista que se trata de um contrato verbal sem uma comprovação documental do termo final, da data para desocupar, foi realizada a notificação extrajudicial, nos termos da jurisprudência atual pacífica, de que existe essa necessidade dessa notificação. Então, excelências, gostaria de salientar que foram colacionados vários julgados, né, de que a obra
ela é considerada válida a partir da notificação extrajudicial exclusivamente nesses contratos de comodato verbal, que é justamente o caso dos autos. Importante destacar também que as folhas 54, o agravo de instrumento movido pela agravante, ela repousa simplesmente no argumento de que a agravada teria supostamente doado o imóvel. Todavia, as folhas 54, no primeiro parágrafo, se Vossas Excelências puderem olhar, consta parte de cópia de uma ação movida pela agravante quando separou do filho da agravada, onde ela solicitava o reconhecimento e a dissolução de união estável e partilha de bens e alimentos para a filha do casal. E no primeiro parágrafo, folha 54, ela diz: a defensora transcreveu o que foi passado para o juizamento da ação. A casa em que residiam é da mãe do requerido, cedida para eles morarem. Então, não há que se falar em doação, é litigância de má-fé patente, né? Isso só prolonga o Poder Judiciário tendo que lidar com um processo de uma ação temerária, uma resistência temerária. Mas o cerne da questão, o cerne do recurso aqui que eu gostaria de salientar para Vossa Excelência é justamente isso. Se trata de uma posse velha ou de uma posse nova. Colacionamos vários julgados dizendo que quando se trata de comodato verbal, há necessidade da notificação extrajudicial ou judicial para se ter certeza desse marco, não devendo ficar ao livre albedrio da parte de dizer quando, que só verbalmente, notifiquei no dia tal. Tem que haver a notificação, e nesse caso houve, e o ajuizamento da ação se deu de um ano e dia a contar do transcurso do prazo para desocupar o imóvel. Logo, se trata de posse nova e não velha. E, por fim, Excelências, eu gostaria de salientar aqui, inclusive fiz pesquisa no site do Nacional, 85 de 2021, da LAB. Esse agravo foi julgado em outubro de 2021, então é um julgado recentíssimo, né? Eu peço vênia só para ler um trecho do voto, onde diz o seguinte: cuidando-se de comodato precário, isto é, sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem pelo comodatário, conforme sua destinação. No caso, em apreço, ela, desde 2004 até a presente data, ela utiliza o imóvel, então não há dúvida desse transcurso suficiente para a utilização do bem. Então, continue desembargador, a constituição do devedor em mora reclamará, no caso, e esse caso está tratando justamente de comodato verbal, a prévia notificação judicial ou extrajudicial, mora ex persona, com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito proibitório. Esse julgado, Excelências, esse acórdão foi prolatado de forma unânime em outubro de 2021. Então, Excelências, os julgados que colacionei, eles são pacíficos no sentido de haver essa transmutação da posse velha para a posse nova nos casos de comodato verbal. Foi justamente o que ocorreu aqui, justamente por falta de um documento que especifique esse termo final. Então, há necessidade da constituição em mora através da notificação que foi feita, e por essas razões, eu pugno pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do agravo de instrumento. Muito obrigado, então, doutor Luiz Carlos. Né? Obrigado. Carlos, não havendo manifestação do Ministério Público, retorna a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Ferrari. O seu voto. Ok. Está sem áudio. O doutor, como é o nome do advogado? O nome do advogado? Luiz Carlos. Perdão? Doutor Luiz Carlos, embargador. Doutor Luiz Carlos, a criança já é de maior, né? Isso, Excelência. Certo. Ministério Público não houve participação do Ministério Público, não, né? Não.
Ok. Eu renovo os cumprimentos a todos e eu vou pedir vênia aos meus colegas para, em face das argumentações do nobre advogado, eu fazer uma revisitação da argumentação do meu voto e, portanto, eu traria mais tardar na próxima semana. Eu gostaria de fazer alguns ajustes no meu voto, a par das colocações feitas em sustentação oral. Ok. Gostaria de estar, portanto, retirando de pauta. É isso, senhora? Exatamente. Eu peço maior compreensão aos meus queridos pares, porque eu preciso fazer uns ajustes técnicos em face da compreensão dessa posse nova, dessa posse velha. Eu preciso refletir melhor sobre essa situação. Porque contrato de comodato verbal realmente pode trazer outra compreensão a partir do marco, que estabelece quando é posse velha e quando é posse nova. Eu gostaria de estar refletindo sobre as argumentações que melhores possam se ajustar ao caso concreto. Muito obrigada. Eu estou retirando de pauta. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. Eu também. Um abraço, um bom dia. Bom, na sequência eu chamo... Presidente, só uma dúvida. Vai para a próxima sessão ou eu deixo em aberto, desembargador? Vai para a próxima sessão. Obrigada. Na sequência, chamo o julgamento item 2 da pauta, ou seja, a apelação civil número 071-1243-58, 2021, desembargador Júnior Alberto é relator, apelante e apelado, no caso é Beatriz Simão de Andrade Araújo, Unimed é apelante também e apelada, haverá sustentação pela doutora Josiane. Se encontra presente, Caiana? Não entrou na sala, presidente. Eu já posso, portanto, proclamar o resultado, já todos votaram. Todos já votaram, posso proclamar o resultado, desembargador Regina. Excelência, lançou o voto pelo desembargador Júnior Alberto. Excelência, lançou o voto pelo parcial provimento do apelo de Beatriz e negou o provimento ao recurso da Unimed. É isso, desembargador? Decide a Câmara, a unanimidade, dar parcial provimento ao apelo de Beatriz Simão Andrade Araújo, ao tempo em que nega provimento ao recurso da Unimed, conforme o voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Perfeito. Todos votaram nesse sentido. O item sequencial, que eu chamo de julgamento, é o item 5 da pauta. Item 8, o oitavo da pauta é a apelação civil número 0700-166-81-2019, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, apelante e apelado é Sérgio Augusto Gomes Brito, e apelado é município de Rio Branco, composição de Barros Roberto, Barros de Jal. Aqui, o apelado município de Tarauacá. Aqui não há sustentação, Caiano? Tem sustentação? Não, presidente, as sustentações de hoje já encerraram. Quem requeriu não entrou na sala. Procurador, doutor Carlos Maia. Excelência, quer se manifestar? Qual item, Excelência, por favor, desse próximo julgamento? Oitavo. Oitavo, obrigada. É apelação civil, Excelência? É apelação civil, envolvendo o município, como apelado, o município de Tarauacá. Não, Excelência, o Ministério Público, não, nesta instância, não deseja se manifestar. Nesse caso, falta somente o voto da desembargadora Regina Ferrari. Com voto, Vossa Excelência, desembargadora? Excelências, esse caso... Acolhendo a preliminar de parcial nulidade processual e determinar o retorno dos autos à origem. Vossa Excelência, com voto? Excelências, esse caso é parecido com o da semana passada. Eu estive a refletir e verifiquei que em vários outros julgados tivemos casos semelhantes, nós votamos superando essa questão da nulidade, que ora está sendo acolhida pelo desembargador Júnior Alberto.
Eu vou pedir vista para revisitar os outros precedentes, e se for o caso, eu vou refluir da minha posição adotada na semana passada. Porque, de toda sorte, há inúmeros casos julgados sobre a mesma matéria de mérito, não é? Sem o que atendimento dessa especificação de provas ou não, ela pouco influiria no julgamento, porque o julgamento já é por demais já bem repisado e bem já repetido. De qualquer forma, eu peço um pouquinho de paciência a todos os meus pares, e eu vou pedir vista, portanto, do item, para eu poder modelar os precedentes. É o item 8º, Excelência, por gentileza, tá? Ok. Pode votar o desembargador Gilberto, acolhendo a preliminar parcial nulidade do processo, determinar a investigação à origem, e vista a desembargadora Regina Ferrari. Ok. Senhoras e senhores, na sequência já chamo o julgamento o item seguinte, que é a apelação civil número 0700 168 165 59/2015, da relatoria do desembargador Júnior Alberto, o Estado, apelante é o Estado do Acre, e Aguinaldo Ferreira da Silva é o apelado. Todos já votaram, não há sustentação oral, o desembargador lança o voto pelo provimento da apelação e eu proclamo já o resultado. Ok? O Ministério Público deseja se manifestar, doutor Carlos Maia? Não, Excelência. Muito obrigado. Então, decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento à apelação no instrumento e, não havendo mais processo na manhã de hoje, eu concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Para desejar uma boa continuidade de semana e bom trabalho para todos. Ok, não havendo. Excelências, também eu me manifesto desejando a todos uma feliz tarde, um feliz dia, um ótimo término de semana. Sexta-feira será feriado, Excelências? Pois é, quinta-feira. Não é feriado, né? Portanto. Quinta-feira. Quinta né? Vai ser comemorado no dia? Não sei ainda, desembargadora Regina. Vamos aguardar a deliberação da presidência, né? Ok, Deus. Eu acho que tem que ter dia útil, né? Porque o pessoal já não está dando conta do serviço, né? Como disse. Verdade. Os juízes do primeiro grau já tem pouco tempo para fazer audiência. Se não fizer dia de trabalho sexta-feira, que não é feriado, né? Mas eu não sei como é que vão deliberar, né? Às vezes eles deliberam. Mas então está bem. É só para comunicar, Excelências, que eu vou tirar as folgas para cuidar de assuntos familiares a partir do dia 28 de abril até o dia 6 de maio. São 6 folgas. Que desembargadora Regina? Então, só para efeitos de... Eu não estarei aí na sessão do dia 3 de maio. No dia 26 ainda estarei, porque eu vou tirar a folga só a partir do dia 29. Mas dia 3 estarei ausente. Obrigada. Bom, não havendo mais manifestação, declaro encerrada a presente sessão, cumprimentando aos membros da Corte, na pessoa do desembargador Regina, desembargador Noberto, cumprimentando também o doutor Carlos Maia e os servidores na pessoa da doutora Tayane. Todos um bom dia e até a próxima